Eu sou um grande fã de Hunter x Hunter, mas falar da evolução da arte do mangá é algo bem delicado, pois existe uma inconsistência muito grande nas ilustrações da obra com o passar do tempo, com momentos extremamente bem desenhados e outros que têm uma qualidade bem duvidosa. Sendo assim, começarei analisando as ilustrações do primeiro arco para depois vermos quais foram as mudanças relevantes no decorrer da obra. Dito isto, bora pro vídeo. Nesse início, podemos ver que o autor adotou um estilo de desenho com uma aparência bem mais cartunesca para os seus personagens, em um nível ligeiramente maior do que em Yu Yu Hakusho, sua obra anterior, que apesar de também ser bem estilizada, era feito em um nível menor. Inclusive, um pequeno parênteses aqui, eu tenho que dar uma elogiada nas ilustrações que o Togashi fazia para Yu Yu Hakusho. Mesmo com poucas linhas e com poucas pinceladas, ele era capaz de passar um sentimento muito grande no seu desenho, com um bom uso da técnica de alto contraste. Também vemos isso aplicado em Hunter x Hunter em alguns momentos, mas a forma como Togashi trabalha esses contrastes lembra um pouco um estilo de pintura chamado Sumi-e. Ele é um estilo de pintura japonesa que compartilha de muitas semelhanças com a técnica de alto contraste, pois trabalham com o mesmo conceito. Um artista proeminente nesse estilo é o Yoji Shinkawa, o responsável por muitas das artes da franquia Metal Gear. Voltando para Hunter x Hunter, apesar de seu visual ser mais simples, vemos que nos rascunhos que Togashi fazia para as transições de capítulo, ele desenhava seus personagens com uma concepção mais detalhada, mostrando que ele pode trabalhar com diferentes estilos e que seu visual mais simples é uma escolha proposital e não uma limitação de suas habilidades. Os quadros do mangá também são bem fáceis de se entender e sem muitas firulas. Nessa página aqui, por exemplo, onde o Netero quer dar uma testada no Gon e no Killua, não tem absolutamente nenhum texto e mesmo assim você compreende instantaneamente a situação e o que está sendo representado. Quando o negócio não tem texto nenhum e mesmo assim você consegue entender, é sinal de que a composição está muito bem montada. Também vemos constantemente a ausência de planos de fundo ou os mesmos sendo desenhados de uma forma bem simplificada. Só de vez em quando que a gente vai ver algo mais bem trabalhado nesse início, como nesse caso aqui, por exemplo, onde o prédio foi usado ali numa perspectiva de 3 pontos de fuga, o que deixa a imagem ali mais interessante. Nos últimos arcos, essa questão dos cenários vai evoluir para um território bem mais interessante. E lembrando que o minimalismo nos cenários não é algo necessariamente ruim, dá para fazer muita coisa bacana com esse elemento, já que o foco fica totalmente centrado nos personagens e nas suas ações. Claro que se for feito de um jeito desleixado vai ficar uma bela de uma bicheira, e isso acontece às vezes em Hunter x Hunter. O autor também utiliza muito daquele artifício de deixar os personagens em um estilo de desenho mais bobinho em algumas cenas. É algo super normal, existem diversas obras, Kimetsu faz muito isso, mas nesse início eu percebi que ele é usado vezes demais em um curto espaço de tempo, o que pode indicar que ele está sendo usado principalmente para poupar tempo no desenho. Na verdade, todas essas características que eu citei do início de Hunter x Hunter parecem ter sido planejadas com isso em mente, escolhas bem específicas e que tornam o desenho bem rápido de ser feito, priorizando a eficiência da coisa. Às vezes a pressa é tão descarada que o autor recorta o desenho que ele fez em uma página e usa em outra para não precisar desenhar o personagem de novo. Na minha opinião, eu acho a arte de Hunter x Hunter ruim nesse início, porém ela está muito longe de ser algo memorável. Quando a gente começa a falar da evolução dos designs dos personagens, a coisa começa a ficar um pouco complicada, pois boa parte deles não são oriundos de uma evolução de traço especificamente, mas simplesmente um redesign que o autor faz nos personagens. Muitos deles são apresentados com uma determinada aparência em um capítulo e em poucos capítulos depois eles já estão com uma aparência totalmente diferente. Na maioria das vezes a mudança é para melhor, mas admito que no caso da Kaluto, por exemplo, eu prefiro a versão anterior dela, a que o autor desenhou primeiro. Agora, outras mudanças de design parecem ser simplesmente o seu traço mudando com o tempo, aquela evolução natural que a gente está acostumado. E cara, graças a Deus ele mudou esse visual da Pakunoda, porque o bagulho ali tava tenso. Apesar desse visual mais simples dos personagens de Hunter x Hunter, nós vemos que nos momentos onde o autor julga necessário, ele deixa os personagens em um estilo de arte bem mais detalhado, com um sombreamento
detalhamento maior e que dá muita profundidade para os personagens, inclusive amplificando e dando bastante foco nas suas feições faciais, tudo para combinar com o tom daquela cena. E apesar de até Grid Island a gente ter bons painéis pipocando aqui e acolá, eu creio que o negócio começa a ficar mais interessante a partir do arco das Formigas Quimeras em diante, o que coincidentemente foi o momento onde os longos hiatos começaram a aparecer. Entre alguns painéis que se destacam muito temos Netero vs Meruem, Hisoka vs Kuroro, Komugi e Meruem, Nanika revelando que é do continente negro e até mesmo uma imagem de representação do próprio continente negro. Todas ilustrações muito bem feitas, muito bem construídas. No início do vídeo eu disse que o Hunter x Hunter evoluiu muito no quesito dos cenários, e isso se mostra bem evidente no arco da sucessão. Nós ainda vamos ter vários painéis que estão completamente em brancos, cujo foco principal é totalmente nos personagens, mas em certos momentos nós vamos ver um contraste muito interessante, resultado da anatomia de seus personagens, que é bem cartoonizada, contrastando ali com um fundo que ele conseguiu evoluir de uma forma a deixar bem detalhado. Eu sempre acho esse tipo de contraste de um estilo mais simples com um fundo mais rebuscado muito interessante. Outro mangá que se utiliza disso é o Hakumei Tomikochi, onde os personagens são extremamente estilizados, mas colocados em um mundo altamente detalhado. Eu gosto bastante disso. Mas nem tudo são flores, mesmo nesses arcos que eu acredito terem o melhor que Hunter x Hunter tem a oferecer em quesito de arte, a bendita inconsistência no seu desenho permanece. Claro que nos momentos onde a qualidade é baixa a nível de storyboard, o Togashi ele retoca os desenhos depois de um tempo para a publicação do volume fechado. Porém, teve um caso que ele nem fez questão de refinar o desenho, que foi no capítulo 337, que sem dúvida é o mais mal desenhado de toda a obra. Aquilo ali é nível webcomic de One Punch Man. Sinceramente, eu acredito que Yoshihiro Togashi é sim um excelente artista. Quando ele deseja, ele é capaz de desenhar em um nível muito elevado. Mas acontece que ele precisa trabalhar em uma situação muito precária, tanto pelo seu quadro de saúde grave, todo mundo sabe que ele tem um problema crônico na coluna e que dificulta muito na hora de desenhar, quanto também pelos curtos prazos de publicação semanal que a obra exigia ali na época. E mano, publicar mangá semanalmente é um inferno, velho. Então creio que essas duas coisas afetaram sim o mangá de uma forma negativa no quesito da arte. E apesar dele ser um ótimo desenhista, eu acredito que a sua maior qualidade esteja no roteiro. E aí vem o questionamento: com todos esses problemas de saúde e hiatos, será que não seria uma boa ideia ele delegar 100% dos desenhos para outra pessoa, enquanto ele fica focado só na história? Não é algo totalmente impossível de se pensar, já que ele permitiu que o autor de Tokyo Ghoul fizesse um spin-off do passado do Hisoka. Então não é como se nenhum outro autor tivesse tocado em algo de Hunter x Hunter. E o que você acha disso? Você é a favor de outra pessoa desenhando Hunter x Hunter enquanto o Togashi fica no roteiro? Ou você acha que ele tem que desenhar tudo sozinho? Coloca sua opinião aí nos comentários. Além disso, comente o que você acha da arte de Hunter x Hunter de uma forma geral. Se você é fã, se não é, coloca suas ponderações aí, beleza? Enfim pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero dar aquele agradecimento costumeiro aos membros do canal, que são os patrocinadores aqui no vídeo, que estão sempre apoiando. Agradeço de verdade a vocês, beleza? Essa não é a última vez que o nosso querido Togashi vai aparecer aqui no canal, tem muita coisa que dá pra falar dele ainda, então aguardem novidades. E basicamente era isso que eu queria falar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.